Olá, hoje teremos um vídeo bem diferente aqui. Eu recentemente abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, eu costumo fazer isso todo início de semana. E aí uma moça me mandou a seguinte mensagem na caixinha: gosto muito das suas dicas, aprendo muito com você. E eu fiquei curiosa para saber quais dicas que eu já dei, que os meus seguidores mais aproveitaram, usaram, aplicaram no seu dia a dia. E aí eu abri outra caixinha perguntando isso para eles e eu obtive muitas respostas legais. E aí me veio uma ideia mirabolante de juntar todas aquelas dicas e fazer um compilado para gravar o vídeo que teremos aqui agora. A pergunta que eu fiz era bem simples: quais dicas minhas vocês já usaram? Aí umas 3 ou 4 pessoas responderam que começaram a temporizar os seus estudos, que é uma dica que eu dei recentemente aqui no YouTube, mas que eu sempre falo lá no meu Instagram. E alguns dias atrás eu até mostrei o meu temporizadorzinho que eu uso, que é este daqui. Eu gosto de tudo redondinho, certinho, então eu prefiro fazer um tempo assim, blocos de estudo de 20 minutos cada, com intervalo entre eles. Depois, parei de escrever cafezinho com acento e aprendi a escrever stories certo. Sim, gente, cafezinho não tem acento. Eu abri o meu Instagram de manhã e eu vejo lá alguém publicando: estou aqui tomando o meu cafezinho, e coloca acento agudo naquele cafezinho, mas não tem. Para vocês memorizarem isso, pensem em um cafezinho puro, sem açúcar, sem leite e sem acento. E aí stories é aquela questão. Story eu acho que ainda a galera escreve certo, mas o problema é o plural, porque nós temos essa tendência a simplesmente colocar um S ali, só que no inglês não é bem assim em alguns casos, que é o caso do plural de story, que vai ser stories. Tiramos esse Y e colocamos um IES. Próximo, 1001 dicas de leitura. A minha favorita foi A Morte de Ivan Ilitch, e eu sou muito suspeita a falar porque eu amo esse livro, eu indico esse livro para todo mundo. Eu panfleto demais. Agora até menos, mas antes, quando eu li esse livro, meu Deus, eu era insuportável. Eu falava para todo mundo: leia A Morte de Ivan Ilitch, leia A Morte de Ivan Ilitch, que é uma novela, um livro bem curtinho, deve ter aí menos de 100 páginas, e é do Tolstói, literatura russa, vale muito a pena ler. Próximo, por onde começar a ler Agatha Christie e Edgar Allan Poe. Olha só, mais 2 autores que eu panfleto demais. Agatha Christie é a minha queridinha, já contei pra vocês várias vezes que eu entrei no universo da literatura por causa da Agatha Christie, quando eu li o meu primeiro livro dela, lá na antiga 6ª série, que foi o livro E Não Sobrou Nenhum, que na época tinha outro nome, o caso dos 10 Negrinhos, depois eles mudaram esse nome, e aí eu nunca mais larguei a obra dela. Eu li vários e vários livros da autora, até já perdi as contas. Em alguns momentos da minha vida tinha mais contato, em outros momentos menos, mas eles sempre estiveram lá. Agatha Christie é da Inglaterra e Edgar Allan Poe é lá dos Estados Unidos, mas nós podemos nos referir aos dois como literatura inglesa, porque literatura inglesa não é a literatura escrita exclusivamente na Inglaterra, mas sim a literatura escrita em língua inglesa. Quem diz isso é Anthony Burgess, no livro A Literatura Inglesa, um clássico aí dos estudos literários. E sim, já há 2 vídeos aqui no canal de por onde começar a ler a Agatha, de por onde começar a ler o Edgar Allan Poe, mas assim, os meus livros favoritos da Agatha Christie são O Assassinato de Roger Ackroyd. Eu sugeriria você começar por ele, porque é assim, incrível. Ou você pode começar pelo mesmo livro que eu comecei, que também é sensacional, que é E Não Sobrou Nenhum. Ou se você gosta de uma coisa mais cronológica, você pode começar lendo o primeiro livro que ela publicou, que foi O Misterioso Caso de Styles. E do Edgar Allan Poe, se você gosta de literatura policial, vale a pena ler a trilogia de contos dele, que é a trilogia de contos na qual surge o primeiro detetive literário. Então nós temos aí o primeiro conto chamado Os Crimes da Rua Morgue, ou Os Assassinatos da Rua Morgue. Há essas 2 traduções para o português. E aí surge o Augusto Pan, que vai inspirar outros detetives, como o Hercule Poirot, da Agatha Christie, Sherlock Holmes, do Conan Doyle. E, inclusive, o Augusto Pan, ele é mencionado no primeiro livro em que o Sherlock Holmes aparece. Então, é legal que uma coisa está conectada à outra. Eu acho isso interessantíssimo, eu adoro essas ligações que a literatura possui. Então você pode começar lendo esses 3 contos do Edgar Allan Poe. O primeiro já falei, o segundo é O Mistério de Marie Roget, que o Poe se baseia em um crime real que aconteceu lá nos Estados Unidos para escrever esse conto.
E assim, true crime de primeira qualidade. E olha só que interessante, porque nós costumamos dizer que o marco do true crime é o livro A Sangue Frio, do Truman Capote, mas Edgar Allan Poe já havia escrito isso um tempinho atrás. E por fim nós temos A Carta Roubada, que é um conto bem mais leve, mais curto do que os outros dois que eu mencionei. Os outros dois que eu mencionei tinham mortes e tudo mais. A Carta Roubada tem um mistério mais leve, que é justamente uma carta roubada, mas confesso que não gosto tanto do Poe na literatura policial quanto eu gosto da Agatha Christie. Então, dentro da obra do Poe, eu prefiro o terror. Então, ali ele tem o Gato Preto, que é muito bom e muito famoso também. Mas o meu conto favorito dele, eu acho que a tradução é algo como O Sistema do Dr. Alcatrão e do Professor Pena. É um conto bem diferente, que eu tenho certeza que o Machado de Assis leu e usou como referência para O Alienista. Depois, Folha da Memória. 3 pessoas responderam que usam a Folha da Memória porque viram eu falando dela. E a Folha da Memória, assim, é uma dica incrível. A Folha da Memória basicamente consiste em sempre que você for fazer alguma tarefa ali no seu dia a dia, você ter ali do seu lado uma folha aleatória válida só para aquele dia. Por quê? Porque aí, se você está concentrado fazendo um trabalho de determinada matéria, por exemplo, mas você lembrou que você tem que se inscrever num evento que as inscrições fecham hoje. Perceba que se você fosse largar ali aquilo que você está fazendo para fazer outra coisa, é bem provável que você não terminasse nenhum nem outro, acabasse se distraindo ainda com um terceiro elemento. Então a ideia da folha de memória é justamente isso. Você está fazendo uma atividade, em vez de você largar tudo para ir fazer outra coisa, você só anota ali. E aí você termina aquilo que você está fazendo e depois que você terminar, aí você olha para a tua folha da memória, vê o que você tinha que fazer, vai lá e faz. Você tem que resolver toda aquela folha da memória naquele dia, porque a ideia é que ela realmente não se perca. E também é legal você ter essa folha da memória e não anotar ali no teu caderninho, na tua agenda, porque no caderninho e na agenda pode ser que você esqueça depois. E eu tinha muito isso de anotar alguma coisa ali na minha agenda e depois ver só no outro dia, quando já tinha passado. Então eu tenho usado essa folha de memória e também eu não fico presa àquele material, porque chega no fim do dia, eu resolvi tudo o que estava nela, depois eu jogo ela e vida que segue, no outro dia eu pego outra. E pode ser um post-it, pode ser uma folha de caderno, é algo bem simples. A ideia é facilitar a tua vida, não complicar. Depois, aprendi muito sobre literatura policial, aprendi a gostar mais do Poirot do que de Sherlock Holmes, aprendi a pronunciar Poirot, sim, porque Poirot se escreve P-O-I-R-O-T. Então a tendência é que você olhe para aquilo como falante de língua portuguesa e pense que é Poirot, Poirot, Poirote, Poirot, e não, porque é um nome belga. Poirot nasceu na Bélgica, então a pronúncia vai ser Poirot. E sobre Poirot versus Sherlock Holmes, eu sei que temos muitos fãs de Sherlock Holmes por aqui. Eu também sou fã de Sherlock, então quando eu digo que eu gosto do Poirot, não entendam que eu estou criticando, que eu estou desmerecendo Sherlock. Não, eu acho que são dois detetives incríveis, mas eu gosto mais do Poirot, uma questão de gosto. Depois, eu uso a dica de tentar me concentrar em tempos menores, que é a mesma coisa que eu já falei do temporizador. Então, se você planeja estudar por 1 hora, você não vai dizer, vou sentar e vou estudar por 1 hora. Não. Você vai pensar, vou estudar por 20 minutos, e aí terminando esses 20 minutos, você pensa, agora por mais 20, terminando esses outros 20, agora por mais 20. Ou seja, você estudou 1 hora, mas não teve aquela pressão de pensar que é todo esse tempo de uma vez só, fica mais fácil. Pode parecer meio estranho de ouvir isso, mas tentem aplicar na vida de vocês e testem, vai que dá certo, né? Pra mim deu. Depois, usei várias dicas de como entrar no mestrado e eu já falei muito disso por aqui. Eu acho que há, sei lá, uns 5, 6 vídeos sobre mestrado e doutorado aqui no canal. Deem uma pesquisada, digitem mestrado ou doutorado aí, o que for o objetivo de vocês. E Tainara Lês, que vocês vão encontrar os meus vídeos sobre esse tema. Marcador de texto marrom e post-it quadriculado. Tudo fica mais bonito. Concordo. Gente, eu sou viciada neste meu marcador de texto marrom. Eu não sei pronunciar exatamente o nome da marca dele, mas eu acho que é Staedtler. E aqui temos vários post-its quadriculados, porque, assim, são perfeitos. Depois teve um comentário aqui que eu adorei. Quando você revisou meu TCC, aprendi tanta coisa. E é isso, eu sempre digo isso. Eu não fico corrigindo as pessoas aí na internet aleatoriamente, não, porque meu tempo custa dinheiro. Se você quer ser corrigido por mim, você tem que pagar. E sim, eu faço revisões de TCC, eu traduzo resumos do português para o inglês, do inglês para o português. Solicitem aí o orçamento de vocês sem compromisso. Eu não gosto de colocar aqui no vídeo, porque pode ser que alguém veja o vídeo e aí eu falei um preço, só que daqui 1 ano vai estar outro. Então, por isso que é legal vocês solicitarem
ali para vocês terem o orçamento do mês. Depois, amei o vídeo sobre não usar mais diminutivos. Sim, gente, não usem diminutivo porque ele tira a credibilidade. O exemplo que eu dei foi que muitas vezes você vai apresentar ali um conteúdo muito legal e diz que vai dar uma diquinha, e isso por si só já tirou a credibilidade daquilo que você iria apresentar antes mesmo de você apresentar. E é claro que a pessoa pode ver o teu conteúdo, ver que é uma coisa muito grande, muito boa, muito legal, e depois falar, olha, mas não era uma diquinha não, era uma dica espetacular. Só que às vezes a primeira impressão é a que fica, e aí você deu a impressão de que era algo simples, algo banal, e aí já viu. Bom, esse foi o nosso primeiro compilado de dicas aleatórias, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir se gostaram, se inscrevam no canal se forem novos por aqui e vejo vocês na próxima!